Muito bem, vamos continuar então. A gente vai ver agora a confirmação de cotação, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de cotações. Nós já vimos essas 4 operações básicas. Uma quinta operação é a operação de confirmação de cotação, em que a gente cai nessa outra tela aqui. Tá ok? Estrutura principal da tela é a mesma, cabeçalho, primeiro detalhe de fornecedor, segundo detalhe dos itens cotados, tá ok? De cada fornecedor. E aqui o usuário então vai ter a opção para preencher condições de pagamento, parcelado, prazo, 20, subtotal, total e preencher os valores, tá ok? Então aqui ele vai entrar com as informações que o fornecedor passou, tá certo? Observe que para o primeiro fornecedor ele vai passar as informações e ele vai ter a oportunidade de passar para o segundo fornecedor também as informações. No entanto, além da entrada manual dos dados, a gente vai oferecer a opção para o usuário, a gente oferece a opção para o usuário importar esses dados de um arquivo. Tá? Nesse caso aqui, esse arquivo é XML. Muito bem, é isso que eu vou fazer então. Então, veja só, eu recebi um arquivo XML do meu fornecedor pessoa 5 e vou importar esses dados aqui na minha cotação. Então eu recebi cotação fornecedor, vou abrir e o sistema então importou os dados, né, da cotação desse fornecedor. Então eu vou ter aqui pessoa 5, prazo imediato, ele tem um produto em estoque, parcelado em 2 vezes e os valores. E aqui eu tenho então os respectivos valores de cada produto. Falta ainda o do João. E aí, então, eu posso entrar manualmente ou posso também esperar guardar o arquivo do João. Se eu confirmar, a gente salvou, a gente retornar lá, a gente vai ter aqui... Opa, aqui a gente foi em alterar, não vai dar. Tem que ser aqui em confirmar, já vai estar salvo aqui a cotação do pessoa 5. Tá ok? Muito bem, como é que é feito isso no código? Primeiro, a gente está aqui na view cotação, na aba principal, o usuário escolheu uma cotação, vai clicar em confirmar. Quando o usuário clicar aqui no confirmar, vai chamar o evento, confirmar, que vai chamar o confirmar cotação na nossa view model. Tá ok? Confirmar cotação vai utilizar aquela operação, confirmar cotação, que é a operação que a gente tinha definido, que eu mostrei quando a gente falou lá do tipo requisição, na nossa enumeração de operação, vai carregar a cotação completa, vai selecionar o fornecedor, ou seja, vai dar quando o usuário entrar visualizar a cotação, o primeiro fornecedor já vai estar selecionado nessa grid aqui, né? Observe. Nessa grid, na grid de fornecedor, o primeiro já vai estar selecionado e vai transferir a visualização para a tab confirma, que é essa tab aqui, né? Tá ok? É esta aqui, ó. Por esse parâmetro, né? Select tab confirma. Tá ok? Vamos ver aqui se essa seleção faz mais alguma coisa ou simplesmente transfere. Não, simplesmente transfere a visualização. Muito bem. O usuário então está pronto. Nessa tela aqui de confirmação, o usuário está visualizando. Tem a opção para ele mesmo entrar os dados manualmente e confirmar e salvar essa cotação. Ou ele tem a opção para importar. Tá certo? E ao importar então vai chamar um evento, que é o botão importar, que é o evento importar, que está aqui, que vai chamar a nossa view model. Tá certo? O importar, então, vai iniciar um processo de importação dos dados. Veja o seguinte, a gente tem então o arquivo XML, que é esse arquivo aqui. Tá ok? É um XML que a gente define, que nós definimos e que o fornecedor tem que então entregar os dados nesse formato aqui. Ele gera esse arquivo, ou a gente manda para ele um programinha para gerar esse arquivo aqui para ele, mas o importante é que esteja nesse formato.
Dentro desse arquivo, eu vou ter sempre uma cotação. Tá ok? Então, essa cotação vai ter essas informações: prazo de entrega, condições, valor subtotal, taxa de desconto, valor de desconto e o valor total. Toda cotação ela tem itens. Tá ok? Ela tem itens, essa cotação. Esses itens são uma lista, então ele é composto de sub-itens, ou de item, né? É uma lista de itens que tem vários itens aqui dentro. E eu identifico cada item em relação ao meu produto que está sendo exibido pela chave do item. Tá certo? Então, eu vou ter um ID, aí o fornecedor vai passar quantidade, qual o valor do unitário, qual o valor subtotal, desconto, o valor de desconto, a taxa, o valor do desconto e o valor total daqueles itens. Tá ok? Da cotação. Então, esse arquivo XML, que nesse caso aqui tem 4 itens, né? 4 itens foram cotados. Ele vai ser importado para esses dois grids. De que modo? Por meio desse processo aqui. Então, primeira coisa, eu vou abrir um diálogo para escolher o arquivo. Na sequência, eu vou abrir esse arquivo e vou utilizar o XML Document para trabalhar esse arquivo, né? Tratar esse arquivo. Vou carregar o arquivo XML, e na sequência eu vou então ler cada nó desse arquivo, né? Então, primeiro nó é cotação. Vou ler primeiro prazo de entrega, condições de pagamento, valor subtotal, taxa de desconto, valor de desconto e o total. Tá certo? Observe aqui que eu estou lendo, né? De dentro do arquivo. Na sequência eu vou ler os demais nós, né? Que são os nós de item. Então, para cada nó de item que eu tiver, o que eu vou fazer? Eu vou capturar o ID desse nó e vou procurar na minha lista de detalhe desse fornecedor, que é o fornecedor que foi selecionado. Eu vou procurar esse ID nessa lista de detalhes e quando eu encontrar, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Eu vou atribuir os valores, quantidade, valor unitário, valor subtotal, taxa de desconto e valor total para a minha cotação detalhe. Tá ok? E vou fazer isso enquanto eu encontrar itens dentro do meu arquivo XML. Tá certo? Dessa forma, então, eu vou ter carregado todos os dados do nosso arquivo XML, da nossa cotação, para o nosso sistema, e aí o usuário então pode salvar essa cotação. Tá ok? Na sequência, então, a gente vai ver o mapa comparativo, que é o uso dessas informações aqui para a gente escolher qual fornecedor a gente vai comprar os itens. Vai fazer o pedido.